Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer a todos que, para mim, motivo de muita alegria poder estar convosco através da internet, trabalho online, levando até você a gloriosa palavra de Deus. Quero convidá-lo para fazermos uma leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, no versículo de número 6 e 7, que nos diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Prezados ouvintes da palavra de Deus, nós encontramos aqui uma palavra linda e maravilhosa, que o Senhor nosso Deus, na sua grande misericórdia, nos deixa aqui uma mensagem poderosa para salvar a todos quantos derem crédito à sua palavra. Nós podemos ver aqui, o povo de Israel estava em uma situação difícil, uma situação em que eles estavam fora da presença de Deus. E Deus, para chamar a sua atenção, às vezes, alguma coisa Ele permitia que acontecesse entre o seu povo, para que o seu mesmo povo entendesse que precisava de buscar a Deus. E o nosso Deus, na sua grande misericórdia, Ele está sempre com os seus braços estendidos, com as suas mãos estendidas, para aqueles que ouvem a sua voz e querem assim buscar nele, encontrar nele um refrigério para a sua vida, uma solução para a situação em que a pessoa está vivendo. E nós encontramos aqui o nosso Deus, uma vez mais, falando com o seu povo, que é necessário o homem se voltar a Deus. O profeta Isaías aqui, sendo usado por Deus, ele chama a sua nação, ele chama o seu povo para buscar a Deus em momentos de crises, em momentos de dificuldade. Hoje nós encontramos aí no meio dessa pandemia uma situação difícil em que o nosso mundo está vivendo. O mundo está em flagelo, o mundo está em tristeza e até mesmo podemos dizer que de luto. Quantas casas estão sofrendo aí a tristeza do luto. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você, meu prezado ouvinte da palavra do Senhor. Deus sempre, Ele está olhando por você e Ele quer fazer algo pela sua vida. Deus não virou as costas para o seu povo, mas Deus quer que neste momento de aflição em que nos encontramos, nós buscamos a Ele, nós conversamos com Ele, nós oramos a Ele, para que Ele estende as mãos sobre o mundo, sobre a nossa nação, sobre o nosso estado e cidade, para que venha repreender esse mal que está assolando o povo. Nós encontramos aqui, meus prezados, eu estava me lembrando de uma passagem bíblica, onde a palavra do Senhor nos fala sobre algumas pessoas que, mesmo no momento da bonança da sua vida, às vezes tinha tudo, mas sempre lhe faltava algo. Quero dizer para as pessoas que nos ouvem nesta manhã, que as pessoas mesmo da bonança, lhe falta algo, precisa de buscar de Deus, que somente Deus tem algo que pode preencher o coração das pessoas. E hoje nós vivemos em tempo de crise, em tempo dessa pandemia, que assola não só a nação, mas o mundo inteiro está passando por esse momento tão difícil. Acredite, precisamos ainda mais de Deus em nós,
mais da presença do Senhor em nossas vidas, para que possamos nos conduzir em segurança. O homem precisa de Deus em qualquer fase da sua vida. O homem precisa de Deus em qualquer momento da sua vida. Eu estava me lembrando do capítulo de número 19, escrito pelo evangelista Lucas, onde ali havia um homem que ele vivia em tempo de bonança, e era Zaqueu. Zaqueu, em tempo de bonança, ele estava no meio da sociedade, ele tinha tudo em que um homem precisava ter. O que o homem necessitava, Zaqueu tinha de tudo o que ele desejava, o que a sua própria família interna desejava. Zaqueu tinha de tudo, porém, faltava algo em Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano, ele trabalhava para Roma, e na situação em que Zaqueu estava, o seu serviço, às vezes trazia para ele também alguns desconfortos em meio à sociedade, porque Roma dominava sobre Israel, ele dominava sobre toda a Palestina, e nisso o povo tinha que dar os seus impostos não ao seu país, mas sim a Roma. E quando o próprio judeu ele se destacava, ele resolvia trabalhar como publicano para Roma, este homem, essa pessoa, ele era tratado como uma pessoa que estava ali traindo sua própria nação. Então ele era olhado e visto como um traidor. Ele pagava um preço alto por ser um publicano. Porém, ele tinha o conforto da sua casa, tudo o que um homem precisava ter, Zaqueu tinha. Mas ele faltava agora a alegria de poder compartilhar com os seus familiares. Ele não tinha mais a oportunidade de poder estar juntamente com os seus familiares, porque entre até mesmo os seus familiares, ele era um homem rejeitado, porque o publicano, no seu trabalho, naquilo que ele fazia, ainda mais na situação de Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, eles eram vistos pelo povo, que era uma pessoa que tirava até mesmo um pouco mais daquilo que ele devia, e com isso, muitas das vezes, as pessoas, eles melhoravam a sua situação financeira ainda mais do que os outros. Mas a palavra do Senhor nos fala que Zaqueu sofria com os seus familiares, porque não tinha assim o aconchego dos seus familiares. Porém, outra coisa importante que nós sabemos na vida de Zaqueu, ele não podia congregar com os demais, pois ele não era permitido estar na congregação ou na sinagoga. Também no meio, no centro religioso, ele era mal visto entre os seus. E ele não podia estar onde estavam as pessoas que diziam servir a Deus. Porém, Zaqueu, ele tinha algo importante na sua vida. Ele tinha no seu coração um desejo muito grande de poder congregar, de poder buscar a Deus, mas entre a sua família, ele não podia se reunir na congregação com os seus familiares, porque não lhe era permitido. Mas um dia, este moço ouviu falar que Jesus passaria ali pela sua cidade, e ele teve um desejo muito grande, um desejo imenso de pelo menos ver quem era Jesus. O desejo de Zaqueu, às vezes não poderia pensar na questão dele poder chegar em Jesus, cumprimentar com as suas mãos, pegar nas mãos de Jesus e falar com ele: foi um prazer te conhecer, foi um prazer falar com o Senhor. Não, Zaqueu não estava pensando tão alto. Ele queria pelo menos ver quem era a pessoa de Jesus. Isso é muito importante na vida das pessoas, quando a pessoa, ele quer conhecer a Deus, quando ele quer buscar a Deus, quando ele quer confessar a sua situação para Deus, sabendo ele que só Deus tem solução para a sua vida. Só Deus pode resolver a sua causa, os seus problemas
Deus pode resolver entrar com providência na sua vida e te trazer paz para o seu coração, trazer alegria para o seu viver, te dar vida feliz em saber que um dia você herdará a vida eterna. Porque eu estava me lembrando também na questão aqui de um certo moço, também no capítulo de número 19, só que no Evangelho segundo escreveu Mateus, onde Jesus falava com a multidão, com algumas pessoas, e quando Jesus conversava com aquelas pessoas, diz a Bíblia que apresenta um certo moço e faz-lhe o seguinte questionamento, dizendo: Rabi, olha, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, para ter a vida eterna? A Bíblia diz, Jesus fala com aquele moço dizendo: você conhece os mandamentos? Você conhece a palavra? E ele diz: sim, eu conheço desde a minha meninice, desde criança, eu conheço a sua palavra, os seus mandamentos. E Jesus, agora conversando com aquele moço, manda ele obedecer àquela palavra, porém ele faz mais um questionamento dizendo: e agora o que é que me falta ainda, além disso que eu já te falei, para alcançar a vida eterna? Jesus fala com aquele moço, conversa com ele, pois sabia que o seu coração não era devotado a Deus. O seu coração não era inteiro diante de Deus, pois o tal queria um certo reconhecimento do próprio Jesus naquele lugar, mas não que o seu coração era voltado para Deus. E Jesus fala para ele: o Senhor, te falta uma coisa, vai e vende tudo e dê aos pobres, volta e você terá um tesouro no céu. Mas aquele moço, não entendendo a maravilha da salvação, a coisa mais linda que é a salvação que o Senhor oferece, ele agora abaixa sua cabeça e sai do meio da multidão e segue o seu caminho. Jesus, olhando para ele, Jesus o amou, aquele moço, queria que realmente ele fosse um homem voltado para Deus, um homem que queresse a graça de Deus, que queresse depender da presença de Deus. Mas Jesus agora vira para os seus discípulos e fala: quão difícil é um homem dessa situação deste moço, um homem que não realmente o seu coração não está em Deus, mas que está somente naquilo que possui, entrar no reino de Deus. Algumas pessoas ficam sem entender aquela palavra de Jesus e falam assim: como é difícil então é o homem entrar no céu, o homem ir para a glória. Mas Jesus mais uma vez diz assim para aqueles discípulos: o que é impossível ao homem é possível a Deus. Seus discípulos mais uma vez falam para Jesus dizendo assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, e o que é que nós vamos ter agora com respeito à vida eterna? Jesus fala para os seus discípulos dizendo a seguinte palavra: não há quem tenha deixado tudo, casas, família, deixado todas as coisas desta vida e me seguido, que não receberá aqui 100 vezes tanto, e no final a vida eterna. Olha só o que Jesus propõe para as pessoas, olha só o que Jesus ele oferece para as pessoas. Ele oferece não só uma vida aqui na terra, uma vida tranquila, uma vida de paz aqui na terra, mas também como ele oferece a vida eterna, que somente é dado àquele que aceita Cristo como Salvador e vive uma vida a partir de agora em novidade de vida. Quero dizer para você, meu amigo, que você tenha a oportunidade de abraçar com o Cristo, o Salvador, aquele que esteve aqui com a gente há mais de 2000 anos atrás, em meio à população, pregou o Evangelho, levou a palavra, libertou as pessoas que estavam oprimidas, que estavam em situação difícil, e trouxe uma palavra de paz para as pessoas
que necessitava de salvação. Este mesmo Jesus, ele chegou ao momento em que ele entregou a sua vida por nós. Ele foi levado ao madeiro, ele sofreu o maior tipo de sofrimento que um ser humano poderia aguentar. Jesus passou tudo isso para nos dar o direito de salvação. E diz a Bíblia que por último ele foi pregado em uma cruz e colocado entre dois ladrões. E as pessoas ainda diziam, tirando o sarro da pessoa de Jesus, dizendo: eis aí o rei dos judeus. E com isso até mesmo o povo judeu se sentia afrontado, porque aquele povo não aceitava a Jesus na sua época, porque os seus corações, a sua mente não estavam abertos para entender a graça de Deus revelada, como diz o apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, no versículo 11, dizendo: porque a graça de Deus se há revelado, trazendo salvação a todos os homens. E Jesus era esta graça. Jesus é a graça de Deus que foi revelada, que foi trazida para nos trazer a salvação, a libertação dos nossos pecados e nos trazer refrigério com Deus. Meu prezado amigo, mas agora na vida de Zaqueu foi totalmente diferente. Esse moço, desprezado pela sua nação, desprezado pelos seus familiares, pelos da sua igreja, os da sua sinagoga, os da sua religião, ele agora sente um vazio muito grande na sua vida. E ele agora resolve, deseja ver quem era Jesus. Ele sai da sua posição e agora caminha uma certa distância. E ele tem certeza que por aquele caminho Jesus ia passar. Ele sobe uma figueira brava e fica ali aguardando o momento de Jesus passar, na esperança de pelo menos ver, de pelo menos conhecer a pessoa de Jesus passando por debaixo daquela figueira ou por perto daquela localidade. Mas diz a palavra do Senhor que quando o homem deseja se apresentar diante de Deus, Deus já tem esse desejo no seu coração muito antes de abraçar com o homem, de o receber com carinho, de mudar a sua vida, de mudar a sua história. E foi nesse exato momento, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, que Jesus se depara debaixo daquela figueira, olhando para cima e disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que alegria para este moço, que ele sentia no seu coração, naquele exato momento. Um moço que não tinha esperança, um moço que não tinha uma certeza que poderia receber um convite ainda mais da pessoa de Jesus. Mas ele agora pode não só ver quem era Jesus, mas agora receber um abraço de Jesus, dialogar com Jesus e receber Jesus em casa. E foi naquele momento que eles, indo a caminho, entre a multidão, as pessoas começaram a pensar, começaram a questionar e dizer: como pode este homem dizer ser santo, este homem dizer ser o filho de Deus? Como ele pode receber este moço e na casa de Zaqueu? Não sabe ele que é um publicano, que esse homem é um cobrador de imposto? Mas agora diz a Bíblia Sagrada que Zaqueu, ele vira para Jesus com o seu coração feliz, com o coração alegre, porque este homem recebeu agora a salvação na sua vida. Ele diz assim para Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos bens que eu possuo, e sem alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir quadruplicado. E Jesus sente alegre e comovido com essa voz de Zaqueu, com essa palavra de Zaqueu. Ele diz assim: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Prezado ouvinte da palavra de Deus, e Jesus termina esta frase dizendo assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que coisa linda, que coisa maravilhosa.
é quando o homem entende o chamado de Deus. É por isso que Isaías disse, nos versículos que nós temos lido: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e se converta ao nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Quero dizer para você, não importa que vida você levou no seu passado, eu quero dizer para você que Jesus tem vida eterna para você. É só entender a voz do Mestre, é só abraçar com a oportunidade que Ele acaba de lhe oferecer através da palavra de Deus. Deus tem solução para a sua situação, Deus tem solução para a sua vida e quer mudar a sua história. Entregue a sua vida para Jesus, porque Ele é grandioso em perdoar. Eu quero dizer a você, já estamos aqui encerrando este culto, mas também quero dizer para você, aproveite a oportunidade, onde quer que você esteja, aceite Jesus hoje como seu Salvador. Mesmo aí na sua casa, você pode se ajoelhar e entregar a sua vida a Ele, porque Ele quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida. Deus tem bênção para o seu viver e quer trabalhar em toda a sua família. Ore comigo neste momento. Senhor meu Deus, na Tua presença estou Te dando graças, Te louvo por este privilégio tão lindo, tão maravilhoso de poder estar aqui, na Tua presença, Senhor, fazendo este culto. Pai eterno, Te peço, Senhor, que este trabalho, que este culto venha tocar o nosso ouvinte, vem fazer uma grande obra, vem salvar, vem curar, meu Deus, os que estão enfermos, que estão com problema desta enfermidade do coronavírus, ou qualquer outro tipo de enfermidade. Repreenda este mal da nossa nação, do mundo inteiro, e também da nossa cidade. Eu Te peço que abençoe o Teu povo,